De acordo com o artigo 1º do Código Civil de 2002, toda pessoa é capaz de ter direitos e deveres na ordem civil. Aqui nós temos e podemos observar um detalhe importante. Não existe no sistema de direito brasileiro a incapacidade de direito, uma vez que todo aquele que nasce com vida adquire direitos e deveres. O que acontece é uma incapacidade de fato, ou seja, de exercício desses direitos e deveres. Até a maioridade ou até a emancipação, como nós veremos mais para frente, a pessoa ela tem apenas a capacidade de direito, não podendo realizar por si só os atos em ordem civil, que é a capacidade de exercício. De acordo com o artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Bom, personalidade é ter direitos e deveres. Esses direitos e deveres, eles são adquiridos com o nascimento com vida. No entanto, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, ou seja, o nascituro, que é aquele indivíduo que está em desenvolvimento, em gestação, ele tem alguns direitos, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à honra, o direito à imagem, o direito a alimentos, direitos da personalidade que são inerentes a ele. Agora, muitos outros direitos, eles são resguardados até o nascimento. Por exemplo, direitos de sucessão, eles são concretizados a partir do nascimento com vida. Aqui vamos chamar atenção para um detalhe muito importante. A vida, ela começa a partir, determina-se que uma pessoa nasceu viva a partir da respiração, certo? Então, se a criança nasceu morta, não pode determinar só porque ela nasceu morta que ela realmente nasceu morta. É preciso que se faça uma investigação para saber se ela respirou ou não, mesmo que tenha sido por poucos segundos. E isso é feito através de um método chamado dogmasia de Galeno, que pega o pulmãozinho do bebê, coloca na água e, dependendo se ele boia ou não, consegue fazer essa determinação se ele respirou ou não. Se o bebê nasceu e descobre que ele respirou, seja por 5 segundos, e depois morreu, isso significa que ele nasceu vivo. Então, se no caso de um avô ter deixado um imóvel para ele, ter animado e falado, não, eu vou comprar essa casa vai ser do meu neto, a partir de determinado tempo, o que vai acontecer? Se a criança nasceu com vida e ela morreu, ela não teve também condições de casar, de construir uma família, de ter filhos, então ela não deixou descendentes. Isso significa que o imóvel, ele é por direito na sucessão dos pais, certo? Agora, se a criança realmente nasceu morta, esse direito de sucessão não se concretizou, então não vai ter nenhuma transferência de patrimônio para ninguém. Segundamente, a personalidade e a capacidade, elas se complementam. A capacidade diz respeito à aptidão de ter direitos e deveres na ordem civil. No entanto, ela é classificada em capacidade de direito e capacidade de fato, de exercício. A capacidade de direito, ela é inerente a qualquer pessoa que tem personalidade. A capacidade de exercício é aquela que diz respeito ao indivíduo ser capaz de exercer por ele mesmo, pela sua vontade, atos em ordem civil, que é a capacidade de exercício. Aquele indivíduo que tem tanto a capacidade de fato como a capacidade de direito é aquele que tem a capacidade plena. E adquire-se a capacidade plena com a maioridade ou através da emancipação. O artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil tratam das incapacidades. De acordo com o artigo 3º, ele foi modificado ao longo dos anos, tinha uma lista de pessoas que eram consideradas absolutamente incapazes, mas hoje em dia são apenas absolutamente incapazes aqueles que são menores de 16 anos, certo? Eles devem então ser representados pelos seus tutores na
na vida civil. Agora, o artigo 4º trata da incapacidade relativa. São incapazes relativamente os maiores de 16 e menores de 18 anos, os pródigos. Pródigo é aquela pessoa que dissipa o seu patrimônio descontroladamente. E isso pode acarretar prejuízos para o Estado, uma vez que é dever dele prestar assistência às pessoas necessitadas, ou também prejuízos ao seu próprio patrimônio, à sua família. Então, é preciso que ele seja assistido em atos que mexam com o seu patrimônio. No entanto, ele pode casar, ser um eleitor, exercer emprego público sem assistência. Mas aqui no casamento é importante observar o seguinte: se há a celebração de um pacto antinupcial que envolva o patrimônio do pródigo, daí sim precisará de um curador para assisti-lo na celebração desse contrato, certo? Os ébrios e os viciados em tóxicos. É comprovado cientificamente que as toxinas, elas mexem com o nosso organismo, principalmente no que se diz respeito às nossas capacidades mentais. Então, aquelas pessoas que já se encontram também em um estado avançado do uso dessas toxinas, não tem mais uma racionalidade, uma capacidade de pensarem por si só e celebrarem atos na vida civil. É preciso, então, que elas sejam assistidas. E também aqueles que, por motivo transitório ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Através, então, de uma sentença de interdição, uma análise de um psiquiatra, determina-se que a pessoa, seja aquela que não tem condições psíquicas necessárias e suficientes para ter conta daquilo que ela está realmente fazendo, ou, por exemplo, idosos. Só que os idosos, no caso dessa interdição, ela não vem propriamente por conta do envelhecimento, não é porque a pessoa chegou à terceira idade, mas sim por conta da condição psíquica desse idoso. Há muitos idosos que têm as faculdades mentais funcionando perfeitamente, que estão perfeitamente conscientes de si mesmos e dos seus atos. Mas aqueles que, seja pelo envelhecimento de uma maneira natural ou por alguma doença, não conseguem mais ter as condições necessárias para exprimir a sua vontade. Então, há uma interdição, mas uma interdição por motivos psíquicos e, portanto, eles precisam ser assistidos nos seus atos. Os índios, no artigo 4º, num parágrafo único, eles são dito sobre eles o seguinte: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Os indígenas não são contemplados pelo Código Civil. Isso se dá principalmente de um motivo que visa proteger a cultura dos indígenas. Eles têm mecanismos de regulação da sua sociedade próprios e talvez contemplá-los numa legislação própria da comunhão nacional prejudicaria a sua cultura. Agora, isso diz respeito àqueles indígenas que estão totalmente nas suas tribos. Aquele indígena que decide fazer parte da comunhão nacional passa a ser contemplado pela legislação brasileira. A incapacidade, ela pode chegar ao seu fim através da maioridade, que está contemplada no artigo 5º, que cessa aos 18 anos completos, quando o indivíduo está plenamente habilitado para praticar todos os atos da vida civil. Agora, a maioridade, ela é estabelecida apenas por motivos etários. Não há um estudo científico que diga que 18 anos é a idade ideal para se tornar um maior de idade. Não, e isso veio também para tentar uniformizar os códigos. O Código Penal tratava já os maiores como 18 anos, então o Código Civil veio também, antecipou dos 21 para os 18 a maioridade. Ou a incapacidade pode chegar ao seu fim através da emancipação. A emancipação nada mais é do que a antecipação da maioridade, também contemplada aqui no artigo 5º, num parágrafo único. A emancipação, ela tem 3 modalidades: voluntária, judicial ou legal. A voluntária é aquela que é concedida pelos pais.
pela mãe e pelo pai, dada a isonomia constitucional e dos cônjuges, certo? E ela deve ser registrada no cartório, então, mediante um instrumento público em que os pais decidem emancipar seu filho. A judicial, ela acontece quando o juiz, ouvido o tutor e o menor tenha pelo menos 16 anos, decide emancipar o indivíduo. E a legal, que tem 4 modalidades: através do casamento, de emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior e economia própria. Aqui é interessante notar: a colação de grau em ensino superior, em especial, é muito difícil de ocorrer, certo? Ela está contemplada, é um caso contemplado no código, mas é muito raro que uma pessoa de 14 anos já esteja na faculdade e se forme em poucos anos seguintes. Então, ela está no código, mas não acontece com muita frequência, certo? Quase nunca. É importante destacar que, de acordo com o artigo 5º, é preciso, em todos esses tipos de emancipação, o menor tenha pelo menos 16 anos. Não pode ocorrer uma emancipação se o menor tiver menos de 16 anos, certo? Então, por exemplo, aqui, no caso de economia própria, nós temos muitos youtubers, influencers de 9 anos de idade que já têm um dinheiro próprio, né, através do seu trabalho ali, mas isso é motivo para que eles sejam emancipados? Não, porque eles não atingiram a idade mínima para isso. Outro detalhe importante de notar: em caso de casamento, descobre-se que o casamento entre 2 menores é nulo. O que acontece com esses menores? Eles voltam à condição de incapaz ou continuam com a sua capacidade de exercer, continuam emancipados? Há 2 hipóteses, depende do juiz que vai analisar o caso. Primeira hipótese: o casamento é nulo. Se ele é nulo, isso significa que ele nunca aconteceu, que ele não poderia ter ocorrido. Então, os dois voltam para a situação de incapazes. Agora, o casamento, agora há uma segunda hipótese que diz o seguinte: esses indivíduos, eles tiveram uma experiência, adquiriram uma experiência que ninguém vai poder retirar deles, certo? Eles descobriram novas responsabilidades, eles viveram, ainda que por um período, uma condição de casados. Então, não há por que tirar deles esse direito. Então, eles não voltariam a ser considerados incapazes, manteria a situação de emancipados.